minutos, a gente destaca para você que a Justiça do Distrito Federal decidiu manter a detenção de Flávio Pacheco da Silva, que é acusado de tentar detonar uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social. A Luciana Verdolim volta aqui com mais detalhes para a gente a respeito dessa decisão. Pois não, Luciana? Olha, Nonata, a prisão foi mantida depois de uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. O acusado, ele estava juntamente com 2 crianças e uma mulher na semana passada na frente do Ministério do Desenvolvimento Social, tentou entrar no prédio, foi impedido e ameaçou jogar uma bomba no local e matar todo mundo, isso segundo o depoimento do vigilante. Com ele sendo impedido de entrar no prédio, ele jogou um artefato no gramado que causou uma explosão e o prédio do Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive, foi esvaziado por motivos de segurança. Por isso, o magistrado, que é responsável pelo caso, ele entendeu que Flávio causou abalo à ordem pública e deve ter a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem prazo determinado para encerrar. Os advogados do acusado e também o Ministério Público entenderam que ele não necessitaria ficar preso, mas o magistrado insistiu nesse posicionamento, informando o seguinte, que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Vale lembrar que, de acordo com o processo, essas ameaças estão sendo agora apuradas e o processo continua sendo prosseguido, continua sendo analisado pela Justiça aqui do Distrito Federal. Obrigado, Luciana. Os nossos comentaristas José Maria Trindade e também Gesualdo Almeida seguem conosco. O Zé Maria, uma ação como essa aí, felizmente o cidadão tem que aguardar aí essa investigação e, claro, tudo aquilo que a polícia identificar e, consequentemente, o que a justiça também determinar, porque ninguém sai por aí ameaçando com bomba prédios federais, né, Zé? É verdade, Nonato. Eu estive lá e pude ver que colocou, sim, vidas em risco, provocou danos materiais lá no Ministério e um prejuízo muito grande. Imagina, o Ministério teve que ser esvaziado, o resto do dia o Ministério não funcionou direito, né? E colocou, inclusive, vida de crianças em risco, que pelo ECA, por si só, já é crime. Mas veja bem, este não é um caso isolado de violência ou de ameaça ao sistema, mas sim um problema que o Brasil e o mundo paga caro, né? A saúde mental. Eu entendo que casos assim não podem ficar impunes, claro, mas tem que ser tratado mais como saúde mental do que exatamente colocar uma pessoa desta na cadeia, porque não vai adiantar, daqui a pouco ele estará nas ruas de novo, e eu não defendo a impunidade, eu defendo o tratamento. Uma pessoa dessa deve ser internada sem tempo determinado, né? Porque não adianta julgá-lo com as leis de quem cometeu uma violência, soltá-lo porque daqui a pouco ele estará nas ruas fazendo algo até pior e provocando mais mortes. Então, eu acho que o Brasil e o mundo pagam caro por não cuidar da saúde mental. Isso é um caso de saúde mental. Uma pessoa desta tem que ser tratada, cuidada e retida, até que os psicólogos e psiquiatras entendam que ele pode ficar em liberdade. Se os profissionais entenderem que ele não poderia ficar em liberdade, ele teria que ficar indefinidamente se tratando, não exatamente preso. É um problema sério, grave e que é colocado de lado, não sei por que exatamente, mas é colocado de lado e isso provoca, sim, muitos danos, né, à vida das pessoas. Gesualdo, você concorda? É uma questão aí de saúde pública, lembrando que o juiz entendeu que o Flávio causou uma desordem aí pública e deve ter a prisão dele em flagrante convertida da prisão preventiva para, na verdade, prisão em flagrante convertida para prisão preventiva sem prazo determinado para encerrar. Você concorda até mesmo com isso que o Zé falou, uma questão de saúde mental?
Elisângela, como discordar do Zé Maria Trindade? Geralmente o Zé Maria Trindade, na ampla maioria das vezes, está correto, como nessa também. De fato, é uma questão, é uma sociopatia, né? E a psicologia forense explica que quando uma situação dessa tem êxito, quando uma bomba dessa realmente é detonada e pessoas vêm à morte, isso estimula outros sociopatas a fazerem o mesmo. É quase que um efeito de cadeia. Cadeia no sentido de se fazer novos atos criminosos como esse. Portanto, o juiz está acobertado de razão. O nosso Código de Processo Penal permite a prisão preventiva nesses casos, principalmente quando existe risco de reiteração de crime, quando o crime potencialmente cometido ele é extremamente gravoso e coloca em risco a coletividade. Portanto, a ordem pública ela precisa ser preservada. E convenhamos, o indivíduo que se propõe a explodir uma bomba podendo matar potencialmente dezenas, se não centenas de pessoas, é um indivíduo que não pode viver em sociedade. E como bem lembrou o Zé, se for meramente uma cadeia, cumprindo a pena, esse cara está em liberdade novamente. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser reconhecido como um sociopata que é. Preso sim, porém tratado como o desvio de saúde mental que ele está à mercê.